Recebemos aqui no nosso Bastidores CNN o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira. A gente vai falar sobre a união de dois grandes partidos de direita, o PP e o União Brasil, que finalmente bateram o martelo sobre a formação de uma federação que será chamada de União Progressista. O anúncio será feito amanhã no Salão Nobre, na Câmara dos Deputados. Senador, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Finalmente saiu essa federação. Falávamos sempre, sobre a possibilidade essa que está concretizada. Bom, senador, o que significa essa federação? Por que esses dois partidos decidiram se unir neste momento? Eu acho que são partidos que têm uma identidade muito grande, têm bandeiras muito parecidas, perfis de parlamentares também muito parecidos, muito ligados ao centro e à direita, ao conservadorismo no nosso país, e que tem tudo, no meu ponto de vista, Tainá, de ser uma bússola para o país. O Brasil tiveram vários ciclos de partidos que dominavam a cena política. Nós tivemos o PDS, depois o MDB, depois veio o PSDB e agora há pouco tempo o PT, dominando a cena política do nosso país. E eu acho que os partidos de centro, em especial agora o seu maior, que seria essa União Progressista, tem tudo para iniciar um novo momento da vida pública brasileira. Dois partidos grandes no Congresso Nacional e eu gostaria de saber dos números. Essa mega federação terá quantos deputados, quantos senadores, quantos governadores, quantos prefeitos e há a possibilidade de filiação, de troca partidária de integrantes de outros partidos para esse grupo partidário? Não tenha dúvida, nós vamos ser o maior partido na Câmara, no Senado, no número de governadores, número de prefeitos, número de deputados estaduais, número de vereadores. Então é uma força política sem precedentes na nossa história. Não resta dúvida que vai haver uma certa diminuição do número de partidos e a tendência é um crescimento significativo dessa federação nas eleições de 2026. Só para trazer os números antes de passar a palavra para o Pedro Venceslau, são 108 deputados, segundo o nosso levantamento, vai superar, portanto, o PL na Câmara Federal, vai ser a maior terceira bancada no Senado, tem também 6 governadores e mais de 1.300 prefeitos, sem contar também R$ 1 bilhão no fundo eleitoral disponível até 2026 a mais. Pedro Venceslau, pega daí, depois eu puxo de cá. Boa tarde, senador. Aconteceu recentemente em Salvador o lançamento da candidatura presidencial pela União Brasil do governador Ronaldo Caiado. Eu queria saber qual foi o acerto que foi feito entre o PP e a União relativo a essa candidatura. A federação vai apoiar Ronaldo Caiado para a presidência da República em 2026 e emendando numa outra pergunta conectada com essa, que é como é que ficam os cargos do União Brasil e do PP dentro do governo. São 3 ministérios, somando os dois partidos, 4 ministérios mais a Caixa. Bem, a candidatura do governador Caiado é uma candidatura mais do que legítima. Eu tenho uma admiração muito grande pelo governador, mas ela depende de ser viabilizada eleitoralmente, ela depende do eleitor. Se ela for uma candidatura consistente para ganhar a eleição, eu não teria o menor problema de apoiar essa candidatura. Mas nós só discutiremos isso no próximo ano. Eu defendo que haja uma grande união de forças do centro e da direita para a escolha desse candidato, que pode ser o governador Caiado. Nós temos também dentro do progressista o nome da senadora Tereza, que eu sempre defendi o seu nome. Então são nomes que estão colocados de forma legítima, que vão agora ir em busca do apoio eleitoral pelo país afora. Presidente, a gente citava agora há pouco os números, 108 deputados, vai superar o PL. O senhor foi procurado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para falar sobre essa federação? E ainda, como tem uma perna do PP e parte do União Brasil com o governo, houve alguma investida dos governistas numa tentativa de diálogo? Bem, nós já vamos para 112 parlamentares que já vão assinar ainda, e nós igualamos a bancada do PL e do PSD, porque filiou semana passada a senadora Daniela. Então vai ficar todos os 3 partidos com 14, formando a maior bancada. No Senado. No Senado.
E, olha, eu tenho um diálogo permanente, todo mundo sabe da minha relação com o presidente Bolsonaro, de lealdade e fidelidade a ele. Eu defendo abertamente que haja essa votação da anistia. Eu, às vezes, fico até um pouco triste, porque as pessoas não levam em conta que o Congresso Nacional é o símbolo da democracia no nosso país. E nós temos que respeitar, na democracia, a vontade da maioria. E a vontade da maioria já foi externada com o desejo de votar essa matéria. Senador, Gilberto Kassab ficou conhecido inicialmente quando criou o PSD por dizer não é um partido de direita, não é um partido de esquerda, não é um partido de centro. Depois virou um partido de centro. Essa federação é uma federação de direita, centro ou esquerda e mais? É uma federação de oposição ou é governista em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Eu acho o viés dessa federação um viés conservador do que temos de boa na política brasileira, nos valores do nosso país, de centro-direita, se você for colocar o aspecto ideológico. E 90% dela tem uma tendência de estar na oposição. Eu espero que dentro de pouco tempo a gente passe a, depois da federação consolidada, né, que amanhã deve ser o primeiro ato, nós ainda temos que aprovar nas convenções, nós passarmos a discutir o desembarque total desse governo que nós não temos identidade nem apoiamos. Mas isso foi conversado com Antônio Rueda já, que é o presidente do União Brasil. Qual é a temperatura por lá, então? Já que vocês vão formar essa aliança, o senhor defende também que os ministros do União Brasil entreguem os cargos? Olha, isso é uma decisão do União Brasil, não posso falar pelo Rueda, isso aí tem que ser questionado a ele, mas nós temos um pensamento muito semelhante. Eu espero que isso aconteça porque nós temos que começar a preparar a campanha do próximo ano e pode ter certeza, nós não estaremos apoiando o atual presidente na sua candidatura à reeleição. Pedro. Sobre o comando da federação, houve uma possibilidade ventilada de que Arthur Lira poderia ser o presidente em algum momento. Como é que ficou acertado isso? Vai ser um colegiado com 2 presidentes, 2 coordenadores, vai ser rotativo? Eu acredito que vai haver, ainda não definiu quem é o primeiro, mas vai ser um rodízio de presidentes, porque essa presidência tem apenas um caráter simbólico. O comando da federação será dos 2 presidentes dos partidos. Tudo tem que ser acordado entre o presidente do Progressista e o presidente do União Brasil. Senador, quando a gente vê esse bloco partidário, é um bloco partidário que se torna uma espécie de protagonista da política nacional, ainda mais quando se fala sobre a possibilidade de uma terceira via entre Bolsonaro e Lula. Na visão do senhor, é mais provável que esse bloco esteja nem com Bolsonaro nem com Lula em 2026, ou ele pode apoiar, no caso Jair Bolsonaro, caso ele se torne elegível novamente? Olha, eu defendo abertamente a candidatura do presidente Bolsonaro. Ele está inelegível. E, com certeza, na minha visão, e aí é uma visão pessoal do senador Ciro, ele será o grande eleitor, irá escolher o candidato que vai estar fatalmente no segundo turno. Eu não vejo possibilidade no nosso país hoje de um candidato apoiado por Bolsonaro ou apoiado por Lula não estarem no segundo turno, ou ele sendo o candidato. Então, é uma decisão que nós vamos ter, mas isso não foi discutido ainda na federação, isso é uma opinião pessoal minha. Senador, é possível que saia um nome, que seja criado um nome de dentro dessa federação para disputar as eleições de 2026? O senhor enxerga essa possibilidade? Acho que anteriormente o senhor chegou a falar sobre Tereza Cristina, aqui com a gente, a senadora. E também, o senhor teria interesse em ocupar a vice? Vai e vem, a gente fica ouvindo que o senhor é um nome que se coloca. É fato? Não, eu gostaria muito de termos a Tereza Cristina como candidata, mas eu falo abertamente, para isso acontecer, ela teria que conquistar o apoio do presidente Bolsonaro, para ter uma viabilidade eleitoral. Eu não tenho dúvida que ela ganharia a eleição. Como eu também acho que o Caiado, se tivesse o apoio do presidente Bolsonaro, ganharia essa eleição. Eu não tenho dúvida que qualquer candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro fica no máximo a 10 pontos do presidente Lula, então se torna viável. É uma definição que ainda não vai acontecer. O presidente Bolsonaro tem colocado a sua candidatura, acho que é mais do que legítimo, nós vamos buscar que ele se torne viável, se viabilize ainda como candidato. É uma decisão que só vai acontecer no início do próximo ano. O senhor aceitaria ocupar a vice desses nomes, ou até mesmo de Tarcísio de Freitas, se ele se consolidar até lá? Olha, eu sou candidato à reeleição pelo Senado no meu estado. Acho que eu tenho uma missão lá no Piauí
de enfrentar o atraso do Partido dos Trabalhadores lá no Piauí. Agora, poxa, um piauiense lá de Pedro II se tornar vice-presidente da República seria um sonho, mas ninguém é candidato a vice. Eu defendo que o melhor que nós escolhamos no próximo ano, o melhor candidato a presidente e o melhor candidato a vice. Se as pessoas acharem e a população quer meu nome, poxa, seria um sonho, uma realização. Pedro Venceslau. Senador, como ficou a divisão regional dos palanques e dos diretórios agora que vai nascer a federação? Vai ter alguns diretórios que a decisão vai ficar para o Diretório Nacional, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais? Ou já foi feito um mapeamento de cada estado, qual vai ficar com a União Brasil, qual vai ficar com progressistas? Os grandes estados todos ficaram sob o comando da Nacional, esses 3 estados que você citou. Ficaram 9 estados sob o comando do Progressista, 9 estados sob o comando do União Brasil e 9 estados sob o comando da União. Nós usamos o critério de número de parlamentares para essa definição. Uribe? Senador, PL da anistia, o senhor começou dizendo que é favorável que se vote essa proposta. Essa federação, União Brasil e PP, defenderá a votação do PL da anistia quando, claro, ela for e se for levada ao plenário? O progressista, com certeza, apoiará. Até o nosso líder na Câmara apoiou, a quase totalidade dos nossos parlamentares. Pelo que eu sei, do União Brasil, a grande maioria também apoiou. Então, eu acho que é um desejo da casa, do país, que se vote essa matéria, que a gente vire essa página da nossa história. E o senhor, como defensor do PL da anistia, tem aberto conversas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre o assunto? Eu acho que o presidente da Câmara e do Senado nem votam. Eles têm que seguir a maioria. Eu não votei nem no Davi, nem o Hugo foi votado na Câmara para ser o senhor da pauta, né? Eles têm que respeitar o desejo da maioria e hoje ela foi expressa com a maioria para se votar essa matéria. Mas o senhor concorda que haja mais tempo para discutir o texto e de que um texto seja consensuado? Foi essa a alternativa dada pelos líderes e acatada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Olha, eu sou favorável a todo tipo de negociação, diálogo, que se busque melhorar o texto, trazer mais consenso para ele. Agora, fatalmente, isso tem que ser colocado em votação e eu espero que não demore. Pedro? E como é que o senhor avaliou a decisão do Colégio de Líderes de não pautar essa urgência? Inclusive, quase todos os líderes do Centrão, se não me engano, só o PL e o Novo votaram a favor da urgência de botar o processo para plenário, da anistia. Eu acho que todos estão buscando o consenso e o momento correto, mas eu não tenho dúvida, pelo que eu conheço da história e da vida do presidente Hugo Motta, ele é um democrata e ele vai atender a maioria e vai colocar esse processo em votação. Senador, como o senhor tem visto o escândalo do INSS? Nós temos Carlos Lupe, ministro da Previdência, Luiz Inácio Lula da Silva deu uma sobrevida a ele, mas há alguns parlamentares que defendem a saída dele do cargo. E eu gostaria de complementar já com uma segunda pergunta. Nas últimas pesquisas, Ciro Gomes, do PDT, tem aparecido com uma boa pontuação. A federação pretende conversar com ele sobre a possibilidade dele estar ao lado do União Brasil e do PP no cenário de 2026? Sem dúvida, eu conversei com o Ciro há cerca de 15 dias atrás, pessoalmente, almocei com ele em São Paulo, conclamando ele para ele entrar nessa grande frente no país, né? Nessa oportunidade eu discuti mais a questão lá do Ceará com ele, mas espero que ele esteja ao nosso lado. Essa questão do INSS é uma coisa que nos estarrece, né? Porque a grande maioria dessas pessoas são pessoas de baixa renda e nós temos bandidos comandando esse processo, assaltando e tirando dinheiro do aposentado. É inacreditável isso, que ainda tenham pessoas no comando que estejam envolvidas com essa situação. Eu espero que o presidente da República bote a mão na consciência e afaste completamente esse ministério para dar uma resposta à sociedade e não passar a imagem que ele está compactuando com o desvio de aposentado no nosso país. Então, o senhor acredita que o presidente da República deve afastar o ministro da Previdência, Carlos Lupe? Eu espero que ele afaste não só o Lupe, mas como todo o quadro desse ministério para dar uma resposta à população. Foram bilhões de reais que foram assaltados, roubados dos aposentados do nosso país. Isso não pode, nós não podemos permitir. A população exige uma resposta do presidente da República.
Senador, a gente agradece. Eu, em nome do nosso bastidores, Gustavo Uribe, Pedro Venceslau, a sua participação aqui, adiantando para a gente, portanto, o selamento dessa união entre União Brasil, PP, que será anunciado só para a gente ficar sabendo e deixar na nossa agenda, senador, amanhã mesmo, 3 horas da tarde? Se Deus quiser. Boa sorte e um bom trabalho. Até a próxima.